A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Na cidade de Viseu. Notícias às 7 na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge de Carvalho. A Câmara de Leiria apresenta esta manhã o valor dos prejuízos causados pela tempestade Christine, numa altura em que o Ministro da Economia e Coesão Territorial está envolvido numa polémica com as autarquias. O Presidente da Câmara de Leiria avançou há cerca de um mês que os prejuízos chegavam quase aos 800 milhões de euros, mas avisou que era uma estimativa por baixo. Gonçalo Lopes explica que só ao nível da habitação os prejuízos podem ultrapassar os 100 milhões. Nas empresas, o valor dispara para os 700 milhões. Por contabilizar, quando o autarca avançou estes dados, estavam outras situações, como o número de viaturas afetadas ou o prejuízo na área florestal. A Câmara Municipal vai apresentar esta manhã os valores numa conferência de imprensa que está marcada para daqui a 2 horas, 9 da manhã, no Castelo de Leiria. Também esta manhã, os autarcas da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria vão à Assembleia da República. Vão ser recebidos por José Pedro Aguiar Branco e pelos 3 maiores partidos com representação parlamentar. Entre os autarcas que viajam até Lisboa estão os presidentes da Câmara de Leiria, Porto de Mós e Pombal. No caso de Pombal, o autarca é também o presidente da Associação Nacional de Municípios. Vão fazer um ponto de situação da região de Leiria e de medidas como a prorrogação da isenção do pagamento de taxas de portagem nas autoestradas A8 e A19. Além de audiências com PSD, Chega e PS, os autarcas vão também ser recebidos pelo presidente da Assembleia da República. E como dissemos, estes encontros surgem numa altura em que o Ministro da Economia está a ser alvo de críticas. Os autarcas rejeitam as acusações de Castro Almeida. O Ministro admitiu ontem que o processo de atribuição de apoios à reconstrução das casas não está a correr bem e responsabilizou as autarquias pela demora na avaliação. A Rádio Observador ouviu vários autarcas que rejeitam esta acusação e garantem que a culpa pela demora é do Governo. É o caso da Presidente da Câmara de Alcácer do Sal. Clarice Campos critica o processo e convida o Ministro Castro Almeida a ir ao terreno. Aquela questão de introduzem-se umas fotografias e a pessoa recebe os 5 mil euros, põe-se mais umas justificações e recebe os 10 mil e está feito, não corresponde à realidade. E, portanto, era importante que se sentassem num espaço desses e tentassem fazer uma candidatura. Clarice Campos, em declarações à Rádio Observador, a autarca afirma que têm sido os municípios a estar na linha da frente e a enfrentar as consequências das tempestades. Manuel Castro Almeida é precisamente o convidado explicador desta manhã, uma entrevista para ouvir logo a seguir ao Jornal das 9. O Governo prepara-se para aprovar um conjunto de alterações à lei do arrendamento. A decisão vai ser tomada hoje em Conselho de Ministros. A principal alteração que o Governo quer introduzir é a flexibilização dos despejos em situações de incumprimento reiterado. A edição de hoje do Diário de Notícias conta que a ideia é devolver a confiança dos proprietários e, dessa forma, colocar mais casas no mercado. Ainda assim, e de acordo com o jornal, o Governo prefere falar de medidas que pretendem tornar mais céleres as decisões judiciais para inquilinos incumpridores e não facilitar despejos. Fontes do Executivo garantem que os inquilinos mais vulneráveis vão ser protegidos. As medidas a aprovar hoje em Conselho de Ministros surgem na véspera do Parlamento debater e votar uma série de propostas dos vários partidos referentes precisamente ao mercado de arrendamento. Hoje é também o dia do primeiro encontro entre António José Seguro e Luís Montenegro no Palácio de Belém, isto depois de uma tomada de posse com reparos ao Governo e garantias de exigência por parte do novo Presidente da República. É a primeira reunião semanal entre Presidente da República e Primeiro-Ministro. Estes encontros acontecem, por norma, às quintas-feiras. A reunião de hoje está marcada para as 4 da tarde. Poucos dias depois da tomada de posse de António José Seguro. O novo chefe de Estado prometeu ser exigente com o poder político e lembrou ao Governo as promessas que fez no verão passado, isto quando visitou um dos territórios mais afetados pelos incêndios, a aldeia de Morísia. De resto, o Presidente passou a campanha eleitoral a prometer lealdade institucional para com o Governo, mas a garantir que estes encontros com Luís Montenegro não serviriam apenas para tomar chá. A reforma da lei laboral poderá ser um tema em cima da mesa. Ontem o Governo fez saber que vai voltar a
agora chamar os parceiros sociais para discutir a lei do trabalho. Falamos de uma negociação que chegou a ser dada como interrompida na segunda-feira. Agora, a Ministra do Trabalho volta a chamar a UGT e as confederações patronais para uma nova reunião. Luís Montenegro já prometeu esgotar todas as possibilidades de aproximação aos parceiros sociais. São temas que vão certamente ser discutidos na reunião de hoje entre Montenegro e Seguro, enquanto o candidato presidencial António José Seguro ameaçou chumbar as alterações à lei laboral se falhassem as negociações em sede de concertação social. No Médio Oriente, um porta-contentores foi atingido perto dos Emirados Árabes Unidos por um projétil desconhecido. Foi atingido nas imediações do Estreito de Hormuz, crucial para o transporte de petróleo. Aparentemente causou apenas um pequeno incêndio, sem ameaçar a segurança dos tripulantes. Ontem houve relatos de 3 outros navios atingidos por projéteis na mesma área. Entretanto, o preço do barril de Brent voltou a subir. Hoje já está a negociar acima dos $100 por barril. E nem o anúncio da libertação de reservas de petróleo parece quebrar a tendência de subida. A decisão foi tomada ontem por todos os membros da Agência Internacional de Energia. Foi decidido libertar 500 milhões de barris de petróleo, incluindo 2 milhões de barris das reservas portuguesas. No terreno, Israel voltou esta noite a atingir Beirute. De acordo com o Líbano, 7 pessoas morreram, 21 ficaram feridas. As agências de notícias libanesas mostram imagens de colunas de fumo no centro de Beirute. Israel garante que está a atingir apenas membros e infraestruturas do Hezbollah. Donald Trump diz, entretanto, que os Estados Unidos já venceram a guerra com o Irão, mas acrescenta que isso não significa o fim dos ataques. Foi num comício em Kentucky e depois de várias declarações aparentemente contraditórias, o presidente dos Estados Unidos afirma agora que só sai do Irão quando o trabalho estiver concluído. Não queremos sair antes da hora, não é? Temos de terminar o trabalho, certo? Nos últimos 11 dias, o nosso exército praticamente destruiu o Irão. É um país difícil. A Força Aérea Iraniana desapareceu. Desapareceu totalmente. Isso levou cerca de 3 horas. Donald Trump garante ainda que os Estados Unidos destruíram todo o potencial nuclear iraniano desde a primeira hora, mas ainda assim avisa que não vai cometer o erro de sair cedo demais deste conflito. São temas que vão estar em análise daqui a pouco no Gabinete de Guerra com o especialista em relações internacionais Miguel Baumgartner. Agora são 7h07. Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora? O Presidente da República lamenta a morte de um português no incêndio num autocarro na Suíça. Este incêndio matou 6 pessoas. O governo português confirma que entre as vítimas mortais está um cidadão nacional. Numa nota publicada no site da Presidência da República, António José Seguro apresenta as condolências. As autoridades suíças revelam que o incêndio foi causado por um homem descrito como perturbado que se imolou. O Ministério Público arquivou o inquérito aberto aos cartazes do Chega sobre o Bangladesh e a comunidade cigana. O inquérito foi aberto depois de várias denúncias, mas é agora arquivado. É o que confirma a fonte da Procuradoria-Geral da República. A Comissão Nacional de Eleições já tinha afirmado que os cartazes não constituíam ilícito eleitoral. No futebol, o Sporting perdeu com o Bodø Glimt na Noruega por 3-0. Com esta derrota, os Leões deixam em risco o apuramento para os quartos de final. A segunda mão está marcada para a próxima terça-feira. Rui Borges promete mais e melhor em Alvalade. Hoje entra em campo o Futebol Clube do Porto para a Liga Europa. Os Dragões jogam na Alemanha frente ao Stuttgart. O Sporting de Braga joga na Hungria frente ao Ferencváros. E agora vejam se este rapaz vos faz lembrar alguma coisa. Ai, também gostei. A voz dele é inconfundível. Adoro isto. Epá, vocês sabiam que ele estava em Cascais? A velha história. A velha história. Mas não é maravilhoso isto. Isto é muito bom. É muito bom. Já fui ver várias vezes e não me canso. Vem cá. Vais ver desta vez? Pois é que vem cá. É por causa disso. É por causa disso? Olha a coincidência. Novembro. Vem em novembro, isso já não era novidade. A novidade é que há mais 2 novas datas, portanto, isto é
É o universo a dizer que vocês têm que considerar. Rapaz novo que já esgota. Que esgota e que é Já preciso esgota. São muito bom. Sim, novos concertos, dias 18 de novembro no Pavilhão Rosa Mota e 21 de novembro no Mel Arena. As duas primeiras datas, 17 e 20 de novembro, esgotaram em menos de uma semana e por isso há aqui uma nova oportunidade de ver este Mas palco. estamos a falar de Bryan Adams, não é? Eu já... Pensavas que era o que há aí? Não, só para esquecer. É o Bryan O Adams. rigor do Bruno a lembrar-nos que estamos a ouvir Bryan Adams. É canadiano. É, casado com uma canadiana. Anda com uma canadiana.